Alô? Alô? Oi. Boa tarde a todos e a todas. Havendo o número regimental, eu declaro aberta a presente reunião. Informo aos senhores parlamentares que esta reunião está sendo transmitida ao vivo pela internet no site da Câmara e permite a interatividade pela página da comissão com transmissão ao vivo e, à medida do que for possível, a assessoria vai imprimir os questionamentos e, o que for possível, direcionarei aos convidados e aos parlamentares que sejam questionados, desde que tenha identificação e que não seja opinião pessoal. Informo ainda que as imagens e áudio estarão disponíveis para serem baixados na página desta comissão logo após o encerramento dos trabalhos e que as fotos do evento serão disponibilizadas no banco de imagens da Agência Câmara, na página da Câmara. Por favor, por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Isto aqui não se trata de torcida. Isto não se trata de manifestação. Isto é uma audiência pública que nós pretendemos, eu vou explicar a razão desta audiência, nós pretendemos levá-la a bom nível, com a participação das pessoas. Eu gostaria que todos aproveitassem esse momento para refletir sobre o tema e que nós não tivéssemos o dissabor de ter uma audiência com esse perfil de reação na fala dos convidados e na fala dos deputados. Eu peço a gentileza, a colaboração com esta presidência da comissão, para que nós possamos exercer, cada um o seu papel, com respeito e cidadania. Por favor. Eu acrescento, por favor, por favor, por favor, por favor. Não há necessidade, não há nenhum tipo de necessidade de manifestações. Por favor, eu estou pedindo com gentileza para que todos se contenham. Eu sei que o tema é um tema que provoca reações, mas por favor, por gentileza, para eu não ter que fazer uma audiência somente com os parlamentares. Por favor. Eu acrescento que as filmagens da TV Câmara poderão ser solicitadas junto à Secretaria desta Comunicação. Esta reunião de audiência pública foi convocada nos termos do requerimento deste deputado Mandetta e aprovada por esta comissão para discutir o projeto de decreto legislativo 234 de 2011, que visa sustar a aplicação do parágrafo único do artigo 3º e 4º da Resolução do Conselho Federal de Psicologia, número 1, de 23 de março de 99, que estabelece normas de atuação para os psicólogos em relação à questão da orientação sexual. Eu gostaria de convidar para compor a mesa os senhores Humberto Cota Verona, presidente do Conselho Federal de Psicologia, a senhora Marisa Lobo Franco Ferreira Alves, escritora. Olha, eu vou pedir para esvaziar a galeria. Eu não quero, por favor, as pessoas que atenderam o convite desta presidência, vieram aqui às suas custas, eu não vou permitir vaia, não vou permitir aplauso. Por favor, atenham-se à presença das pessoas. Por favor, pela segunda vez eu estou pedindo a gentileza. Ao senhor pastor
Silas Malafaia, pastor líder da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e ao presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, senhor Tony Reis. Eu comunico aos senhores membros desta comissão que cada convidado terá o prazo de 15 minutos para fazer a sua exposição, prorrogáveis a juízo desta presidência, não podendo ser aparteados. Os deputados inscritos para interpelar os convidados poderão fazê-lo estritamente sobre o assunto da exposição, pelo prazo de 3 minutos, tendo interpelado igual tempo para responder, facultadas a réplica e a tréplica, pelo mesmo prazo, não sendo permitido ao orador interpelar quaisquer dos presentes. Eu, antes de passar a palavra ao nosso primeiro convidado, eu gostaria de contextualizar aos senhores presentes a essa audiência pública e aos parlamentares que esta Comissão de Seguridade Social e Família tem, dentro das suas questões de mérito e competência, a análise dos projetos que tratam de saúde, previdência, assistência social e todos os assuntos decorrentes da família. Portanto, é praxe nessa comissão, quando existe um projeto de lei que é solicitado uma audiência pública, este projeto somente vai à pauta para ser apreciado pelos deputados após a realização da audiência pública. Este tema, neste ano legislativo, 2012, ele já foi objeto de 2 audiências públicas. A primeira, a audiência pública, solicitada pelo deputado pastor Marco Feliciano e deputado pastor Eurico, que teve a presença de um lado do ponto de vista relacionado à questão. E a segunda audiência, uma audiência solicitada pela deputada Érica Cocai, que teve o ponto de vista de um segundo lado que abordava a questão. E esta presidência da comissão, que tem como objetivo trazer à discussão o contraditório para que possa alicerçar os pareceres, os votos dos deputados dessa comissão, solicitou, então, aos deputados mais envolvidos com o tema, deputado pastor Marco Feliciano, deputado pastor Eurico, que indicassem 2 representantes, e a deputada Érica Cocai, que é também ligada, que indicasse 2 da segunda audiência pública. Então, assim sendo, eu irei moderar a questão, eu irei presidir esta sessão de audiência pública, no intuito que nós possamos discutir o projeto de decreto de lei legislativo que susta a resolução do Conselho. Eu peço aos palestrantes, eu peço àqueles que vieram para colaborar com a discussão, que embora tenham opiniões eventualmente pessoais sobre este ou aquele comportamento, mas que procurem elucidar para aqueles deputados que irão abordar, que irão votar, qual é o espectro, aonde que a sua opinião, aonde que ela colide com o texto do Conselho ou aonde que aquela opinião ganha força no texto do Conselho, para que a gente possa instrumentalizar a todos os deputados partícipes dessa comissão, que, uma vez que esta é a última audiência pública do tema, para que posteriormente possamos pautar o projeto nessa comissão, para que nós possamos esgotar o assunto do ponto de vista do projeto de decreto legislativo. Então, eu vou fazer sempre uma fala e depois um contraditório. Abrindo para a sua primeira fala, nós vamos iniciar pelo presidente do Conselho Federal de Psicologia, que é onde toda essa questão se inicia, que é no âmbito do Conselho, para que ele possa, dentro daquelas regras que nós colocamos, que elas não são extremamente rígidas, mas que em torno de 15 a 20 minutos
possa fazer a sua contextualização e as suas colocações sobre a pertinência da resolução do Conselho Federal de Psicologia e assim por diante possamos dar a palavra para os outros participantes. Então, para a sua exposição, por favor, Dr. Humberto Cota Verona, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Senhor presidente. Deputado Rosinha. Eu queria perguntar se Vossa Excelência permita que eu leia a nota do Conselho Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos LGBT. Deputado Rosinha, eu vou pedir a gentileza para que a gente não... Como é um tema que muitas pessoas pediram espaço para manifestação, à mesa me mandaram também algumas documentações para serem lidas, que vamos deixar para que a hora que o parlamentar for fazer, se o senhor achar que seja pertinente, na hora da palavra o senhor faz uso. Vamos ouvir o doutor Humberto Cota Verona, presidente do Conselho Federal de Psicologia. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar o deputado Mandetta e todos os expositores dessa mesa e todos os presentes que vieram para esse debate sobre essa terceira audiência pública para discutir o projeto Decreto Legislativo 234 de 2011, que visa sustar a aplicação da Resolução 001 de 99 do Conselho Federal de Psicologia. O sentimento que nos invade, antes de tocarmos o mérito da pauta em questão, é, por um lado, de desalento por percebermos que o mote dessa discussão assenta-se na perspectiva de alguns que guardam seu preconceito em gavetas de cristal. E, por outro lado, de enfrentamento aguerrido de todo e qualquer tipo de preconceito, desigualdade, discriminação. O Conselho Federal de Psicologia pauta suas ações, legitimado pelos princípios universais dos direitos humanos, pela busca do bem comum. Aqui, gostaria de exaltar as palavras do ex-presidente Lula, por ocasião da Conferência Nacional LGBT, quando ele afirmou: os preconceitos, e eu os conheço nas minhas entranhas, talvez seja a doença mais perversa impregnada na cabeça do ser humano. Fecha aspas. Permito-me grifar aqui o preconceito nas entranhas, expressa pelo presidente Lula, porque até mesmo no contorno estético dessa expressão, em si, pela simples pronúncia, é capaz de gerar sofrimento. Nesse sentido, quero lembrar que a resolução do CFP 001 de 99 marca a posição da psicologia, afinada com a Organização Mundial de Saúde, de não reconhecer as homossexualidades como doença, e sim como uma das possibilidades de expressão da sexualidade humana. Dessa forma, o cuidado da psicologia, que baliza a atuação ética da psicóloga e do psicólogo, está voltado para reduzir ou mesmo dirimir o sofrimento gerado pelo preconceito social e pela humilhação que esse preconceito cotidianamente produz. A atuação profissional, dessa forma, deve estar vinculada diretamente ao respeito, proteção e expansão dos direitos de todos os cidadãos, independente de sua identificação étnico-racial, de gênero ou de orientação sexual. Entretanto, há quem insista em atribuir patologias a quem não as tem, propondo formas de cura. A psicologia brasileira, representada por mais de 20 entidades nacionais que se reúnem no Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, o FEMPB, e fazendo coro com mais de 400 entidades e personalidades da vida pública nacional que assinaram um manifesto em defesa da Resolução 001 de 99, afirmam às senhoras e aos senhores membros deste Parlamento que a Resolução 001 de 99 do CFP representa uma conquista para a profissão e para a sociedade brasileira e, portanto, merece respeito.
gostaria de citar apenas algumas das personalidades que já assinaram esse manifesto: Fernando Gabeira, José Celso Martinez Correia, Letícia Sabatella, Marcos Rolim, Maria Berenice Dias, Marta Suplicy, Nilmário Miranda e Pedro Abramovay. São para citar apenas alguns dos que já assinaram esse manifesto de apoio à Resolução 001. Ditos os argumentos assentados na ética e na ciência, passamos para as considerações jurídicas, da mesma forma, ao nosso ver, irrefutáveis. A Lei 5766 de 71, que cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, ao definir as atribuições do Conselho Federal concernente à normatização e à regulação da atividade profissional, qualificando-o como órgão supremo dos Conselhos Regionais, estabeleceu ser ele o único a poder definir o limite de competência do exercício profissional. Na hipótese que se admite apenas por amor ao debate, de privilegiar-se o raciocínio utilizado pelo autor do PDC em questão aqui nessa audiência, de que o Conselho estaria a usurpar o direito ao trabalho por intermédio da edição da resolução apontada, significa retirar o papel fiscalizador e regulamentador dos órgãos de fiscalização do exercício profissional. Ora, se os conselhos não podem regulamentar a profissão, para o que serve então? Se não podem os conselhos editarem resoluções de modo a regulamentar a profissão, o que fazer das leis que as criaram e lhes outorgaram tal competência? O próprio Congresso Nacional estaria a desobedecer a lei por ele aprovada, a Lei 5766 de 71, que autoriza o Conselho Federal de Psicologia a regulamentar o exercício profissional do psicólogo no Brasil. O artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, o artigo 49, inciso 5º da Constituição Federal, autoriza o Poder Legislativo a sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa. No mesmo sentido, estabelece o inciso 12 do artigo 24 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Ocorre que os conselhos profissionais, embora constituídos sob a forma de entidades autárquicas, não integram o Poder Executivo, nem mesmo a Administração Pública Federal. Nesse passo não estão as resoluções expedidas pelos Conselhos Federais sob os auspícios de eventual sustação do Congresso Nacional. Assim, medida que se impõe é o arquivamento do projeto de decreto legislativo, nos termos do artigo 57, inciso 4 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Forçoso concluir que eventual ato de sustação da resolução será objeto de questionamento judiciário, inclusive com o argumento de sua inconstitucionalidade, já que ele flagrantemente exorbita a função do Congresso. É importante lembrar também que o debate da matéria já foi objeto de decisão judicial da 15ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, cujo despacho que indeferiu a liminar, confirmado pela sentença de mérito, encontra-se nos seguintes termos, aspas. O texto da regulamentação normativa supracitada, relacionando a resolução 001 de 99, ao disciplinar a atuação do profissional da psicologia, objetivou, de forma ética, coibir a atuação laboral tendente à análise da homossexualidade como patologia a ser tratada, ou mesmo evitar qualquer discriminação sexual com sentido. As diretrizes traçadas na referida resolução não desbordam da esfera de atuação íncita ao próprio Conselho, qual seja regulamentar a atuação do psicólogo. Portanto, as disposições ali contidas, neste particular, não configuram violação aos preceitos legais e constitucionais invocados pela impetrante. Obviamente, cabe ao Conselho Federal de Psicologia incluir ou não a homossexualidade
ou os transtornos dela advindos como patologia a ser tratada. Tal aferição é incumbência dos profissionais da área especializada de psicologia, não sendo atribuição do Poder Judiciário rechaçar ou não o entendimento adotado pelo referido Conselho Federal, a menos que houvesse clara afronta ao princípio da proporcionalidade ou da razoabilidade, mas esse não é o caso dos autos. Por fim, não merece prosperar a alegação de que a decisão coatora maculou a garantia constitucional do livre exercício da profissão, uma vez que, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, tal garantia não significa a vedação à regulamentação profissional, como no caso vertente. Aliás, tal edição normativa infraconstitucional atende justamente aos princípios da legalidade, consubstanciada na observância dos incisos 8 e 13 da Constituição Federal de 88. No mesmo sentido, também já se pronunciou o Tribunal Regional Federal da 2ª Região. O desembargador federal Reis Fried, reproduzindo trecho do parecer ofertado pelo Procurador Regional da República, Dr. Marcos de Melo Marcondes, assim se manifestou sobre o assunto. A interpretação que a princípio se pode fazer dos comandos contidos no aludido normativo, ou seja, a Resolução 001 de 99, tendo em mente os limites de seu conteúdo gramatical, é a de que, ao psicólogo, se vedou a orientação coercitiva, ou seja, tentar ou impor ao profissional a cura ou um tratamento tendente a alterar a conduta homerótica do indivíduo, que não tenha solicitado tal desiderato, não se vislumbrando, todavia, e a princípio, óbice ao atendimento de indivíduo que buscar voluntariamente ajuda para sanar sua eventual insatisfação quanto à tendência sexual. Visto sob essa ótica, não parece ter agido de modo equivocado o Conselho, porquanto, embora seja atribuição do psicólogo o diagnóstico psicológico, é forçoso reconhecer que, antes do diagnóstico, ele deve identificar a verdadeira origem do problema que acomete o indivíduo, para que, a partir daí, ofereça solução aos problemas de ajustamento, solução esta, obviamente, respaldada nos conceitos e diretrizes técnico-científicas ensinadas nas cadeiras da Faculdade de Psicologia, especializações lato e estrito sensu da área. Ou seja, veda o normativo que o psicólogo apregoe ou ofereça de antemão a tentativa de reversão à heterossexualidade, se possível for, como única alternativa de solução a um paciente de orientação homoafetiva. É de salientar, por derradeiro, ainda dentro do texto, que a vedação no que tange a divulgação e participação de serviços com promessa de cura e salvação de homossexuais visa também evitar a mercantilização da profissão. Fecha aspas. Assim, encerro o meu pronunciamento, retomando o que agora se inspira em uma expectativa sobre os desdobramentos desse debate. Para além da compreensão das incongruências jurídicas aqui explicitadas e sua reparação, logramos que a atuação da psicologia seja pautada pela ética profissional, caminho estreito para que a atuação psicológica contribua na efetivação de uma sociedade verdadeiramente democrática nesse país. Uma sociedade que garanta direitos iguais para que, a partir desse patamar, cada um e todos possam construir seus percursos de subjetivação. Ou seja, cabe ao Estado alinhar esse solo por meio da democracia, ponto de partida para que cada um se responsabilize pelo seu percurso e seu destino. Termino citando Fernando Sabino, aspas, democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, depende de cada um. Obrigado. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Humberto, pela brilhante exposição do ponto de vista do Conselho. Eu gostaria de registrar e agradecer a presença de parlamentares de outras comissões. Gostaria de agradecer ao senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo. Prazer tê-lo aqui. Ao deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua presença. Ao deputado Isaías Silvestre, do PSB de Minas Gerais, ao deputado Paulo Freire, do PR de São Paulo, e o deputado Ronaldo Fonseca, do PR do Distrito Federal, parlamentares que não são dessa comissão, mas que vieram a brilhantar com a sua experiência e com o seu olhar. Os demais deputados são todos aqui da nossa Comissão de Seguridade Social, deputada Érica Cocai, deputado Pastor Eurico, deputado Marco Feliciano, deputada Jandira Fegali, deputado Tosta, deputado Rosinha, deputado Roberto Lucena, deputado João Campos e deputado doutor Aloísio. Agradecimento dessa presidência pela participação de todos os deputados que irão apreciar o mérito dessa questão brevemente. Eu gostaria agora de solicitar a doutora Marisa Lobo Franco Ferreira Alves, escritora e psicóloga com especialização em psicologia da sexualidade, para que faça, na mesma maneira, ao redor de 15 minutos, para que nós possamos atentamente ver o olhar da doutora Marisa e darmos sequência às exposições. Por favor, doutora Marisa Lobo. Em primeiro lugar, só um pouquinho, deputado. Eu gostaria de agradecer muito ao deputado Marco Feliciano, que lutou brilhantemente comigo para que essa audiência acontecesse, ao deputado Lucena, ao João Campos, ao deputado Eurico, ao senador Magno Malta, e é um prazer tê-lo aqui, estar do lado do senhor. Também foi muito prazeroso ouvir o Verona. Algumas coisas já mudaram na minha cabeça ouvindo você. E isso que é o ser humano. A gente tem sempre que reciclar. E algumas opiniões, a partir das outras audiências públicas, mudaram alguns conceitos. Eu não quero saber se é doença ou não é doença, porque não é doença. Ninguém pode ser, nenhum homossexual pode ser tratado como doente, porque não é doente, porque não é incapacitante. A gente tem que deixar isso claro, que o nosso objetivo não é promover preconceito. E quando nós falamos em doença, nós realmente, a palavra doença, ela sugere um preconceito. Então, a gente tem que eliminar da nossa vida a palavra doença. O que eu vim discutir aqui é o que vocês discutem, direitos humanos. É essa a minha bandeira, direitos humanos. O direito do cidadão de desejar pessoas do mesmo sexo e de não desejar mais pessoas do mesmo sexo. E nós vamos ter que conviver com isso, sendo evangélicos, católicos, judeus, não importa, sem religião, vamos ter que conviver com as nossas diferenças e respeitar as diferenças, ainda que eu não concorde com o comportamento. Eu não sou obrigada a concordar e eu não posso ser chamada de homofóbica por isso. Porém, eu tenho que respeitar. Eu tenho que respeitar o ser humano. Acima de qualquer coisa, eu tenho que respeitar. Então, o direito de não desejar é o que eu estou lutando aqui. Ninguém pode me impedir de desejar, não desejar mais. É o desejo do ser humano. Eu, como psicólogo, eu tenho que atender o sofrimento psíquico do meu paciente. Se ele chega no meu consultório, cansado da vida que ele leva, por algum motivo, não sei qual é, viciado em drogas, com alguma patologia, não a homossexualidade, comorbidades associadas, primeiro eu vou atender a queixa do meu paciente. A homossexualidade dele, Verona, sempre esteve em segundo plano para mim, o plano nenhum, porque não é importante. O importante é o vício que ele tem, o importante é o que ele carrega junto. Porém, o vício de drogas, vocês gostam de interpretar da maneira que vocês querem o problema de vocês. Eu estou falando de direitos humanos. Bandeira de direitos humanos não pode ser usada como uma arma ideológica das minorias contra as maiorias. Isso não é direito humano. Isso não é direito humano. Direito humano é para todos. Eu tenho meu direito humano. Eu estou sendo massacrada por uma mentira que inventaram que eu curo gay. E eu não sei de onde surgiu isso.
E eu nunca ofereci um tratamento gay na minha vida e eu tenho que discutir isso com o conselho. Pode passar bem rapidinho. Não existe ex-homossexual. Prestem atenção. Não existe ex-homossexual. Afirmação do psiquiatra Alexandre Sadei. Por favor, pedir silêncio, por favor. Por favor, silêncio, por favor. Tá não todo tem mundo... problema, é livre manifestação. Não tem problema, eu só não quero ruído. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Se quisermos viver nesse mundo, Por vamos favor. ter que aprender a conviver com as diferenças. Inclusive as diferenças das religiões. E os evangélicos e os cristãos são seres humanos que contribuem com impostos igualmente a vocês. Afirmação. Por favor, por favor. Senhor presidente, pela ordem, senhor Por presidente. favor, só um minutinho, deputado Paulo Freire, por favor. Deixa eu fazer uma colocação, senhor, por favor. Eu gostaria, doutora Marisa, que a senhora fizesse a fala técnica. Evitar esse adjetivo. E por favor, que se vocês vieram para esta comissão para fazer manifestação, este não é o local mais apropriado. Nós temos a esplanada dos ministérios, aqui nós estamos tentando... Por favor, senhor, por favor, vamos tentar manter um bom padrão. Se nós não conseguirmos, dentro de uma sala deste tamanho, termos o mínimo de convivência, não será através de papéis, de escritos. Se nós não dermos o exemplo, falar é uma coisa. Vamos agir como pessoas civilizadas que somos. Por favor, atenha-se a esta fala como psicóloga, que é como a senhora foi convidada, sem adjetivos, e que a plateia, por favor, preste atenção para nós andarmos com a audiência. Por favor, vamos retomar sem nenhum tipo de ruído, para que a doutora Marisa possa concluir. Não existe ex-homossexual. A afirmação do psiquiatra Alexandre Sadei, que trabalha com sexualidade desde 93 e cuja tese de doutorado pela Universidade de São Paulo abordou o transexualismo. Ele acredita que quem é mesmo homossexual não escolhe ser, é uma imposição do corpo. Seu desejo é direcionado para alguém do mesmo sexo. Pode passar. Para ele, muitas pessoas que passam por estresse importante, agora prestem atenção, têm história complicada, como abuso sexual quando criança, podem apresentar comportamento semelhante como forma de defesa ou de compensar marcas decorrentes e podem não ser travestis. Podem não ser travestis. Eu nunca, um profissional, e eu concordo com a resolução nesse ponto, o profissional, ele não pode sair por aí oferecendo tratamento para curar gay. Nunca eu fiz isso, eu não sei de onde que surgiu essa história, eu só assumi isso. Não pode. Isso eu concordo com a resolução. A resolução que regulamenta a atuação do psicólogo, ela se torna necessária, porque realmente, no começo, há 10, 15 anos atrás, nós não sabíamos direito como tratar. E tinha muitas pessoas fazendo muitas besteiras mesmo. Era cultura e não era nem culpa dessas pessoas. Falta de conhecimento. As coisas vão acontecendo, as pessoas vão crescendo, as pessoas vão estudando, aprendendo e vão entendendo. Então, João Campos, que é autor do projeto, a resolução ela é necessária. Porém, o que está errado na resolução, quando a gente fala de cerceamento de direito, ela limita o trabalho do profissional, ela limita sim, eu tenho experiência disso que limita. Porque o profissional ele está vivendo uma situação de medo, de pavor, provocado até pela militância mesmo da homossexualidade, porque tudo que a gente fizer dentro do consultório, ou qualquer coisa que a gente fale, soa como preconceito. Vocês jogam para cima da gente a questão da homofobia. Isso nos dói, porque nós não somos homofóbicos. Então, realmente, tem que se discutir a questão da resolução, tratamento não solicitado. Quando fala ali que o tratamento não solicitado, o que você está falando? Que se a pessoa solicitar, e o Verona acabou de dizer isso, se a pessoa solicitar por algum motivo, seja qual for, isso não nos interessa, direito humano, que eu vou ter que atender o sofrimento psíquico.
Eu tenho que atender esse sofrimento, ainda que seja para mudar a condição, a orientação e a opção sexual. Está no conselho. Eu não posso negar esse direito de ser humano de jeito nenhum, porque daí eu estou indo contra as diretrizes do meu conselho, que diz que eu sou obrigado, eu tenho que atender. Então, às vezes, a gente até fala coisas que a gente é mal interpretado, e às vezes até por estar nervosa e você não conseguir se expressar como se deve. Existem ex-homossexuais. Por que? Não sei. Nós não sabemos, mas nós sabemos que esse especialista, que é um psiquiatra, diz que essas pessoas podem não ser homossexuais, estarem adquirindo um comportamento, manifestando um comportamento como defesa. E eles podem, porque existem homossexuais. Pode passar rapidinho. Todo cidadão tem direito de sair do armário. Mudar sua orientação sexual da heterossexualidade para a homossexualidade. E que quando isso acontece, o indivíduo, na verdade, não era hétero. E tem o direito de não se reprimir. É direitos humanos, abaixo preconceito. É o que vocês falam. Agora, próximo. Ninguém pode mudar sua orientação sexual de homossexualidade para a heterossexualidade. E que quando... Isso é o especialista dizendo, sou eu. O doutor lá. Quando isso acontece, o indivíduo, na verdade, não era gay, ou está sendo reprimido por uma religião, ou por uma sociedade repressora preconceituosa. Esse é o discurso de vocês. Esse é o discurso da GLBTT. Por favor, doutora Marisa, não Todos se dirija, são iguais. Não se dirija de A ou de B, porque não é esse o foco. O foco é a instrução, a discussão sobre a resolução no Conselho, para que a gente possa instrumentalizar. Senão isso só vai me criar problema. Que as por pessoas favor, entendessem. Por favor. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Isso é artigo 5º da Constituição. Próximo. É vedado ao médico exercer sua autoridade de maneira a limitar o direito do paciente de decidir livremente sobre a sua pessoa e seu bem-estar. Código ético da medicina. Psicologia. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade, da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração dos Direitos Humanos. Até aí tudo bem, a gente está se entendendo, está tudo certo. Próximo. Quem são os homossexuais que mudam de alguma forma a sua condição, opção e orientação? Eu não estou dizendo que a homossexualidade é doença, não é. E não deve ser tratado como doença, ponto final, acabou. E a gente vai ter que engolir isso, mesmo quem acha o contrário. Mas, quem são esses ex-homossexuais? Eles existem, direitos humanos têm que dar conta desse povo que está aí sofrendo, são muitos pelo mundo todo. É só isso que eu vim questionar aqui hoje. Eles podem ser pessoas que sofrem trauma emocional ou sofreram abuso sexual nos primeiros anos de vida, desenvolveram atração pelo mesmo sexo como defesa, associando com estimulação erótica inapropriada na adolescência. Próximo. Quais são as causas possíveis? Isso eu estou falando que não tem 15 minutos, não dá para falar tudo, é algumas coisas dentro da nossa profissão. Os estudos de Freud, por exemplo, que é o pai da psicanálise, já jogavam alguma luz nas causas da homossexualidade, onde 3 fatores determinam a homossexualidade. A forte ligação com a mãe, a fixação na fase narcísica e o complexo de castração. Bem rapidinho. No primeiro, o homossexualismo teria início devido a uma forte e incomum fixação com a mãe, que impediria a pessoa de se ligar a outra mulher. Próximo. Segundo, o narcisismo faz com que a pessoa tenha menos trabalho em se ligar a seu igual, que em outro sexo. A estagnação na fase narcísica faria com que o amor fosse para eles sempre condicionado por um órgão genital, semelhantes a eles. Firenze diz isso. Próximo. Rapidinho, para a gente se perder. Pode ir? Próximo. Fatores que podem influenciar o estado homossexual. Isso aprendi na minha faculdade. Tuiuti do Paraná, vão reclamar lá. Aponta problemas relativos à travessia da castração. Isso é, sofrimento relativos às perdas e à ideia de morte que deixariam a pessoa acomodada, acovardada na sua pseudo-sexualidade. Essa síntese de Freud sobre a homossexualidade leva a crer que essa condição pode ser provocada por meios externos. É onde eu quero chegar. Próximo. Pode passar, que esse os estudos. Razões gays apresentadas para orientação homossexual. Segundo o próprio relatório Kinsey, citado por Cameron Bell,
22% experiência precoce com adultos ou pares, 16% contato contumaz com o ambiente homossexual, 15% relacionamento distante com a mãe, 14% relacionamento distante com o pai, desenvolvimento em comum, bullying, 12% parceiros heterossexuais indisponíveis, 9% falta de habilidade social, 9% não se explica. Tenho o direito de não desejar. Ninguém pode me impedir de desejar e de não desejar mais. Esse é o meu direito de escolha. Não que eu esteja dizendo que a homossexualidade é uma escolha. Porque você não escolhe aquilo que é uma imposição do teu corpo. Eu sempre soube disso. Mas eu estou dizendo que alguns casos podem não ser. É só esses casos. Então, retirar toda a resolução, derrubar ela, não é importante, Silas. O importante é a gente discutir essa questão do cerceamento de direito e até quanto o profissional está sendo prejudicado com ela. Então, nós temos que deixar as coisas claras, para que o profissional possa atender essa pessoa que está em sofrimento, e se durante ali o tratamento, porque a gente não trata só doença, a gente trata conflitos psíquicos, que durante o atendimento você possa perceber quem ele é, qual o problema dele, e nunca, jamais, um psicólogo pode impor a sua vontade, ainda que ele não concorde com o comportamento homossexual. Nós, psicólogos, não temos esse direito. Concordo com o Verona, não tem. Com o profissional, não. Pode deixar. Dá licença. Volta no outro. Tem direito de não desejar, ninguém pode me impedir. Pode passar. Ex-homossexual, Saulo Navarro, casado, uma filha, dedica sua vida a contar histórias sobre como deixou ser gay e como encontrou verdadeira felicidade. Uma história de muitos abusos, sem identidade paterna. Próximo. Ex-travesti, Paulo Trindade, 35 anos, casado e muito bem casado. E gosta da mulher e é feliz. Problema dele se ele escolheu isso para ele. Próximo. Ex-travesti, viciado em drogas, todo mundo conhece o Sérgio. O quanto que o Sérgio era para estar morto. Ele largou da homossexualidade porque ele quis, por sofrimento. Problema dele. Como ele fez isso, não é problema nosso. É problema dele. Próximo. Elinelson Lima. Ex-travesti. Pode passar. Ex-travesti. Léo Calypso, ex-travesti. Olha lá ele travesti e ele ali... Pode voltar, por favor. E ele ali virou pastor e daí? Problema dele. Doutora religião Marisa, dele. Para concluir, por favor. Por gentileza, tem que apressar aí, porque eu perdi muito tempo, né? José Benedito, ex-travesti, próximo. Ex-gay, próximo, bem rapidinho. Passa 1 a 1, só para eles verem. Ex-gay, Richard, autor de livro. Ex-gay, diretor de uma revista americana da LGBTT. Próximo. Pode passando. Ex-gay. Ex-lésbica. Ex-gay. Ex-gay. Ex-travesti, Joy de Miranda, que eu conheço e amo de paixão, conheço a mulher dele, vivo na casa dele. Ex-lésbica, Carla Pinheiro. Janete, ex-lésbica. Ex-lésbica, Lisa com a sua filha. Ex-travesti, Herculano, conversei com ele ontem. Ex-lésbica, Jack. Ex-travesti, Pare, com 9 filhos. 9 recaídas, 9 filhos. Eu só queria, para encerrar, dizer, tem lá as minhas explicações, que a resolução, ela acaba atrapalhando o profissional, porque realmente a questão da homossexualidade ela é muito complexa. Ela é muito complexa. E pode sim uma pessoa apresentar comportamentos homossexuais sem ser homossexual. Mas se ele é homossexual legítimo, ele não vai no consultório pedir para mudar a condição dele. E mesmo se ele vai mudar, primeiro eu tenho que tratar os sintomas que ele apresenta de uma comorbidade associada ou de um vício de drogas. Depois, se ele ainda continuar com o desejo dele, eu tenho que atender esse desejo ouvindo e escutando. Não fazendo terapia reparativa ou outro tipo, porque eu nem sei como é que faz isso. Mas o ex-gay, deputados, eles existem, eles têm direitos. Se vocês são especialistas em direitos humanos, vocês vão ter que entender que essa gente existe. E ainda que seja pela religião dela, não importa, porque a Constituição garante isso. E nesse sentido, eles têm o mesmo direito que vocês. Agora, me dirijo só um minuto ao povo evangélico. Entendam isso. Todos nós somos iguais perante a lei. Nós estamos nesse mundo e
e nós temos que respeitar as pessoas, ainda que não concordemos com o comportamento. Eu posso dizer a verdade, mas sem ofender e sem humilhar, porque são seres humanos e são criaturas criadas por Deus como todos de nós. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Marisa Lobo. Eu gostaria... Por favor, eu estou tentando dar um tempinho para ver se vocês diminuem, para a gente poder dar continuidade. Por favor, gostaria de agradecer a deputada Antônia Lúcia, do PSC do Acre, pela presença nessa audiência pública, ao deputado distrital Benedito Domingos, do PP do Distrito Federal, e ao deputado Jefferson Campos, do PSD de São Paulo, pela presença nessa audiência pública. Silêncio, por favor. Gostaria agora... Só para deixar claro, por favor, eu vou ter que fazer uma audiência só com os deputados. As faixas foram determinação desta presidência, estão todas no seu lugar. Agora, nós vamos dar seguimento. A próxima fala, por favor, porque senão não é possível, eu vou ter que fazer uma audiência vazia. Ora, por favor, doutor Tony Reis, presidente da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais. Por favor, da mesma maneira, eu peço que qualquer que seja a opinião, qualquer que seja a fala de qualquer um dos palestrantes, aqui é uma casa livre para se falar e o debate acontecerá entre os deputados. Por favor, sem manifestações, vamos conviver pacificamente dentro desta sala. Tony Reis, por favor, da mesma maneira, por volta de 15 minutos para a sua fala. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, pessoal. É bacana ver esse momento democrático. Não estamos aqui numa faixa de Gaza. Eu acho que não estamos lá os judeus e aqui os palestinos. Que nós estamos seres humanos, queremos discutir e nós temos que ter essa Constituição que dá a liberdade das pessoas falar e defender seu ponto de vista. E nesse sentido que eu quero falar é pedir esse respeito. Então, Mandetta, deputado, obrigado. Obrigado aos parlamentares, Humberto, a Marisa, lá da minha terra, de Curitiba, ao pastor Silas. Vamos debater, eu também venho aqui para a gente debater de um alto nível. Eu acho que isso que é importante e nós temos que elucidar a sociedade. Eu acho que quem está aqui já está convencido, mas lá fora nós temos que levar essa mensagem do não preconceito, da não discriminação e da não violência. É isso que eu peço ao povo evangélico, ao povo LGBT, todas as pessoas. Nós precisamos combater a violência. Nesse sentido, quero fazer uma homenagem, peço que fique de pé, o senhor Avelino, pai do nosso querido Lucas Fortuna, que foi barbaramente assassinado em Pernambuco, vítima. E o irmão dele, o Hugo, olha, nossa solidariedade, e o senhor é uma vítima da homofobia, e nós não queremos isso para ninguém. E com certeza o povo evangélico também não quer. Então é nesse sentido que a gente tem que cuidar para não resvalar no preconceito, na discriminação e na violência. Então, muito obrigado pela presença e muito obrigado também à delegação de Goiás, base do deputado João Campos, PSDB, autor desse projeto. Então, eu vou passar... Tá? Lucas... Pode passar? Silêncio, por favor. Pessoal, aqui também quero dizer, doutora Marisa,
que fico feliz que a senhora é favorável à resolução 01/99, respeitando a autonomia do Conselho Federal de Psicologia. Acho que isso é importante. Também sou formado especialista em sexualidade humana pela Universidade Tuiuti. Sou mestre em filosofia em ética e sexualidade pela Universidade Gama Filho e doutor em educação com a tese Homofobia nas Escolas. Então, vou falar aqui enquanto ativista, mas também tenho conhecimento de causa e estudos acadêmicos. E tudo que eu falar aqui tem fontes que podem ser conferidas. Não estou falando de achismo, eu penso, eu creio. Não, são fontes e tal. Pode passar, por favor? Represento aqui a BGLT, nós temos hoje 256 organizações e a nossa missão é promover a cidadania e defender os direitos LGBT e contribuir por uma democracia sem qualquer discriminação. Inclusive, já falei isso para o nosso deputado, nós temos 25% da população LGBT também é evangélica. Então, nós queremos uma situação sem discriminação. E defender a liberdade de orientação sexual e identidade de gênero. Temos que defender a liberdade das pessoas serem o que elas quiserem. É isso que nós queremos. Seja hétero, seja homo, seja bi ou seja assexuado. Nós temos que ter esse respeito. E isso é a BGLT. E temos status consultivo nas Nações Unidas. Pode passar? E aqui quero começar com o nosso Freud, 1935, Viena, ele falando quando uma mãe questionou sobre a questão da homossexualidade. E aí, doutora Marisa, olha o que ele falou. A homossexualidade não é, certamente, nenhuma vantagem, mas não é nada que se tenha que se envergonhar. Nenhum vício, nenhuma degradação, não pode ser classificado como doença. Nós a consideramos como uma variação da função sexual. Isso foi o pai da psicanálise Freud. É importante para esse debate, é importante para o nosso relator, para que tenha a gente ir lá no pai da psicanálise para trazer esse elemento. Pode passar? Meu resumo, falar princípios e os pressupostos, problemas causados pela homofobia, argumentos contra o PDC 234 e os avanços da cidadania das pessoas LGBT e mais uma reflexão no final. Princípios, pode passar? Primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidades e direitos. Não está ali, LGBT não tem dignidade e não tem direito. Nós temos o direito de ser o que somos. E isso é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos são iguais perante a lei e têm direitos sem qualquer distinção igual à proteção da lei. E isso é muito importante que a gente tenha. Não fala ali, vírgula, os homossexuais não têm. Pode passar? Temos uma resolução da OEA que fala da violência contra a nossa comunidade. Pode passar? As Nações Unidas, 67 países, fizeram uma declaração, inclusive o Brasil é signatário, que diz: fazemos um chamado a todos os países e mecanismos internacionais relevantes de direitos humanos que se comprometam com a promoção e a proteção dos direitos humanos de todas as pessoas, independente da sua orientação sexual e identidade de gênero. Pode passar? A Constituição. E aqui nós estamos vendo nitidamente LGBT de um lado e o povo evangélico do outro. E o que nós temos que discutir, pessoal, é colocar a Constituição Federal. Nós estamos num Estado laico. É regido pela Constituição Federal. E diz claro, isso desde 1890, quando falava: proíbe a intervenção da autoridade federal e dos Estados federados em matéria religiosa, consagra a plena liberdade de cultos, extingue o padroado e estabelece outras providências. E foi refeito esse decreto em 4496, agora de 2002. Pode passar? O Estado é laico novamente. É vedado à União e aos Estados, Distrito Federal e municípios estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles e seus relações de dependências ou alianças. Ressalvada na forma da lei a colaboração no interesse público. Criar distinção entre os brasileiros ou preferência entre si. Eu acho que isso é importante, esse princípio constitucional. Pode passar? No Estado laico, todas as religiões são respeitadas, assim como se respeita quem não tem religião. No Estado laico, as religiões não interferem no funcionamento do Estado, e vice-versa. No Estado laico, as religiões não dizem o que é crime
e o Estado não diz o que é pecado. Nós não podemos embaralhar essas questões, pessoal. É fundamental ter essa divisão. Pode passar? E aí, como já foi citado, no Brasil não pode ter preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. E é garantido, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Pode passar? Problemas causados pela homofobia, pessoal. Isso é um apelo a todos e todas, pessoal. Nós temos ainda 7 países que têm pena de morte para os homossexuais. Infelizmente, tem pessoas, se nós estivéssemos nesses países, eu estaria sendo queimado na fogueira ou enforcado numa manhã de domingo, se estivesse no Irã ou na Arábia Saudita. 75 países é prisão para homossexuais. Mas nós temos 58 países que já foi criminalizada a homofobia, que é o nosso desejo, a aprovação do PLC 122. E 34 países reconhecem a união entre pessoas do mesmo sexo, sendo 11 países reconhecem o direito ao casamento. Pode passar? Aqui uma pesquisa que diz 92% das populações entrevistadas afirmaram que os outros têm algum grau de preconceito com relação aos homossexuais. E 28% reconhecem e declaram seu próprio preconceito contra a nossa comunidade. 5 vezes maiores que os negros e idosos. Pode passar? Uma pesquisa da Unesco, extremamente ampla, que eu acho que é importante a gente colocar. E aí que causa todos os bullying e as consequências disso. Pode passar. 40% dos meninos não gostariam de estudar com uma pessoa LGBT. Ou seja, quem dissemina a homofobia está contribuindo para a invasão escolar da nossa comunidade. E isso não sou eu que estou falando, é a Unesco. 35% dos pais não gostariam que seus filhos compartilhassem a mesma sala. Um absurdo. É por isso que nós temos que ter um trabalho contra esse tipo de preconceito. Pode passar? Aqui. Muito bem. Pessoal, eu pediria só para... Aqui nós temos um minutinho, por favor. Um minutinho, Ciro. Toda manifestação, nós estamos num espaço democrático, agora é vedado qualquer ofensa a um convidado que atendeu a esta comissão. Então, isso, por favor, isso é uma regra da casa. Isso é uma regra da casa. Por favor, isso é uma regra. Por favor, senhora. Isso é uma regra da casa. Tá indo bem, pessoal. Qualquer convidado desta casa é como se você convidasse na sua casa. Você não vai permitir que uma pessoa seja agredida pessoalmente na sua casa. Então, por favor, não nominem as pessoas, manifestem, mas, por favor, não ofendam as pessoas que atenderam um convite para que ajudassem. Por favor, Tony, prossiga. Obrigado pelo intervalo, deputado. Aqui nós temos, pessoal, as comunidades, e aqui é a prova cabal, pessoal. Isso aqui foi feito pelo Conselho Federal de Psicologia, em parceria com os movimentos de direitos humanos, sobre as comunidades terapêuticas, que é um problema seríssimo. E aí está aqui registrado, não é também do movimento LGBT. Registramos interceptação e violação de correspondência, violência física, castigo, tortura, exposição a situações, humilhações, imposição de credo, exigência de exames clínicos, como o teste HIV, desrespeito à orientação sexual. Pode passar? Aqui nós temos, todos os estados têm alguma comunidade e nós temos que trabalhar isso. E eu faço um apelo aos parlamentares para fazer esse trabalho. Pode passar? Aqui, por exemplo, lá em Goiás, casos da diversidade são estimulados a serem libertados, sair da homossexualidade para se tornar heterossexuais. Pessoal, se nós estamos falando de respeito, cada um na sua. Se você não gosta do gay, não beija o gay. Se você não gosta da lésbica, não beija a lésbica. Se você não gosta do pastor, não beija o pastor. Ou não abraça o pastor. Vamos nos respeitar. No lar cristão em Cuiabá, lésbicas são levadas a deixar a homossexualidade. A doutrina ensina que a homossexualidade é errada. Pode passar? Daí tem todos aqui. Lá em Minas Gerais, a homossexualidade é tratada como uma disfunção sexual, como doença. Isso aqui não sou eu que estou falando, pessoal. Está aqui. Internos homossexuais são evitados, mas quando aceitos, recebem o trabalho para alterar a sua orientação sexual. Então está aqui, esse relatório está no site da BGLT e do Conselho Federal de Psicologia. Pode passar?
O Ministério Público já mandou em todos os ministérios públicos, estão investigando para tomar as devidas providências para esse tipo de situação. Pode passar? Pessoal, a homofobia causa, aqui eu quero homenagear também o Oliver, 12 anos, de tanto bullying que recebia na escola, cometeu suicídio se enforcando com um cinto após ser vítima de bullying homofóbico por parte de seus colegas da escola. Coisa mais triste, inclusive a mãe dele, evangélica. Estudos epidemiológicos da América do Norte e da Nova Zelândia mostram que gays, bissexuais, masculinos têm pelo menos 4 vezes mais probabilidade de relatar tentativas de suicídio. Jovens de minorias sexuais têm mais probabilidades que seus pares heterossexuais de pensamentos suicidas ou tentarem. Tudo aqui com as referências. Aqui, dados da Presidência da República, da Secretaria de Direitos Humanos, inclusive aqui citando a presença da nossa ouvidora, Irina Bach, que está aqui. 6.809 denúncias, pessoal. 18 denúncias por dia de discriminação, sendo 42 violência psicológica. Pode passar? Aqui os assassinatos que já foi vítima, nós queremos parlamentares de todos os partidos. Se quiser fazer uma CPI, estudar todos esses casos com requinte de crueldade. Está aqui, 3.717. Pode passar? Aqui, pessoal, são as pessoas trucidadas. Não é um assassinato comum. Não é uma facada. São 90, são 100. São espancamentos. E é isso que nós queremos combater. Pode passar. Argumentos contra o PDC. E aí é que está, João Campos, e aí eu peço. Aqui está falando exatamente a não patologização. Se a doutora Marisa falou que ela reconhece a resolução, não tem mais, nós temos que pedir o arquivamento imediato desse PDC. Essa casa não pode fazer essa excrescência legislativa. Nesse sentido, eu peço que vá para o arquivamento, porque se for, nós queremos dessa aqui também, que se for doença, todo mundo tem que ter aposentadoria compulsória. E eu quero a aposentadoria a partir dos 18 anos que eu contribuí. Sou doente. Pode passar? A homossexualidade não é doença. Por favor, Tony, vamos ficar mais sobre o decreto, porque senão a gente tumultua o ambiente. Por favor, vamos fazer silêncio. Mas o argumento é lógico. Para a gente poder... Vamos fazer silêncio para a gente poder concluir. Se for doença, nós temos que nos aposentar. E aí nós temos que falar com o ministro, ver a questão do orçamento. Isso é uma outra questão. Nós estamos tentando discutir o projeto de decreto. Mas eu estou pensando na consequência. E nós temos aqui... A nossa comunidade é muito responsável. Dia 17 de maio, a Organização Mundial de Saúde retirou a homossexualidade da classificação internacional das doenças. Pode passar? Então, por isso que a gente usa homossexualidade ao invés de homossexualismo. Pode passar? Aqui